Querido professor, querida professora, querido aluno, querida aluna, eu sou Elton Sales e é um prazer estar com você para refletirmos em mais uma oportunidade sobre mais uma lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical, desta feita a lição de número 2, que traz o seguinte tema: missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. A título de introdução, nós precisamos pensar que essa lição se relaciona de maneira muito estreita, muito íntima com a lição passada, em vista da temática geral, que é a missão transcultural. Muito embora na lição de número 1 nós demos enfoque no conceito da grande comissão, mas dando também atenção à execução, à obediência à grande comissão, num âmbito não apenas local, mas num âmbito transcultural. E naquela lição também nós consideramos o conceito de nação, que não representa a nossa ideia moderna de um Estado, mas traz consigo a ideia de uma cultura particular, exclusiva, que precisa ser alcançada. Então nós, eu diria assim, nos assemelhamos entre uma lição e outra nessa temática, nesse assunto geral que foi apresentado na primeira lição e permanece também na segunda, que é a missão transcultural. Na lição passada, inclusive, nós vimos que a missão desse tipo transcultural, ela tem raízes, ela tem rastros no Antigo Testamento. Isso significa dizer que não é uma novidade do Novo Testamento, e por ocasião da apresentação da Grande Comissão, ela não é uma responsabilidade inédita de um povo que relaciona-se com Deus, mas é possível observar sua presença no Antigo Testamento. E também na lição passada, bem como nessa lição, nós vimos e veremos esse aspecto da natureza do ser de Deus, ou seja, a identidade de Deus como tendo uma vontade de alcançar não povo, mas as nações, que na lição passada nós vimos como a visão transcultural da Bíblia, que apresenta um Deus missionário. Outra questão que nos faz refletir, ainda a título de introdução a respeito dessa segunda lição, é a pergunta seguinte: qual a necessidade de saber da natureza missionária de Deus? Qual é a importância de ter em mente, de maneira bíblica e de maneira correta, essa natureza missionária de Deus? Se compreende essa necessidade exatamente, entre outras coisas, pelas barreiras que se erguem diante da execução da obra missionária por parte da igreja. O esforço missionário da igreja e os missionários, por muitas vezes, são acusados, recebem ataques de várias ordens. Por exemplo, a obra missionária, o missionário é acusado de ser politicamente prejudicial, no sentido de que tem um propósito de enfraquecer culturas que ligam as pessoas nacionalmente, no seu sentimento de nação. A obra missionária e o missionário também são acusados de ser religiosamente soberbos, de desrespeitarem a fé das pessoas, de desrespeitarem a diversidade religiosa, reivindicando exclusividade de fé, exclusividade
de divindade, bem como a obra missionária e o missionário são acusados de também desrespeitarem a individualidade das pessoas, no sentido de se, entre aspas, intrometerem na questão pessoalíssima da fé. Então, mediante esses ataques e tantos outros, os quais você também deve conhecer, mas a título de exemplo, o ataque de que são politicamente prejudiciais, culturalmente prejudiciais, religiosamente soberbos e desrespeitosos em relação à intimidade das pessoas, é que se precisa ter de maneira ainda mais sólida, clara e bíblica a concepção de que o Criador de todas as coisas é missionário e a obra missionária não é um movimento, não é um plano, não é uma decisão institucional que é fruto de um planejamento dos homens, com métodos dos homens, com propósitos humanos, mas ela tem suas raízes, ela tem sua fonte na própria natureza de Deus e também é provada a sua existência no relacionamento que Deus estabeleceu com os povos que ele escolheu, Israel e igreja, e como ele lidou com a humanidade. Então não é uma questão pessoal, é uma questão divina. Em vista desses desafios, é preciso ter uma ideia correta da fonte, do lugar onde nasce a obra missionária. Nesse sentido, eu acho interessante fazer menção de um texto de Russell Shedd, que ele diz mais ou menos assim: se lermos a Bíblia toda sem observar sua ênfase sobre missões, provavelmente a estamos lendo superficialmente, como eu lia o Antigo Testamento sem notar a centralidade do plano de Deus para as nações. O seu Shedd reafirma esse, entre aspas, rastro missionário que existe no Antigo Testamento, evidentemente de maneira mais clara no Novo, e essa vontade de Deus de alcançar não um povo, mas os povos. Quem faz a obra missionária, quem empreende uma obra missionária, não está sendo prejudicial politicamente, não está sendo soberbo religiosamente, muito menos intrometido, mal educado, desrespeitador do foro íntimo das pessoas, mas apenas cumprindo um desejo amoroso do Deus que é missionário. Tendo dito isso, nós vamos ao nosso primeiro ponto, que inclusive nós já apontamos nessa nossa pequena introdução, que é a natureza missionária de Deus. Primeiro subponto deste primeiro ponto é a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. Todos os grandes escritores da obra missionária fazem menção desse começo da obra missionária no Antigo Testamento e de maneira bem clara, bem estabelecida, especialmente do ponto de vista transcultural, desse alcance universal, global, da bênção das nações em Abraão. Então, quando nós vamos tratar a respeito da natureza missionária de Deus, especialmente com esse foco transcultural, universal, global, nós precisamos voltar os nossos olhos para Gênesis, especialmente no chamado de Abraão, que, entre outras coisas, apresenta esse desejo de Deus ser não apenas o abençoador de Abraão, mas, através da bênção que ele daria a Abraão, abençoar as nações. E
eu abro um parêntese para fazermos a observação de que em muitas vezes o povo de Israel foi tentado a imaginar que Deus era uma espécie de Deus particular deles, o Deus que existia apenas dentro das suas fronteiras, o Deus da tribo, o Deus tribal. Ou seja, essa maneira soberba de visualizar Deus como apenas tendo relacionamento amoroso, gracioso e de misericórdia com Israel, equiparou, abaixou a prateleira de Deus para a prateleira de baixo, eu diria assim, nivelando Deus aos deuses tribais que estavam sendo adorados pelos povos que estavam nas proximidades de Israel. Então, a visão bíblica de um Deus que não apenas se relaciona com o povo, que não é o Deus de uma tribo, que fica claro no chamado de Abraão, é a visão bíblica que demonstra não apenas esse desejo missionário de Deus, mas a grandeza do ser de Deus. Deus não é um Deus tribal, um Deus de uma coisa, de uma tribo, restrito a uma região, como os deuses da época do povo de Israel. Ele é o Deus das nações, criador e sustentador de todas as coisas. Então, por isso, nesse primeiro ponto, nós consideramos, em primeiro lugar, esse perigo que Israel correu de imaginar Deus como um Deus tribal e ouvirmos o testemunho público de que Deus é, além de essencialmente missionário, o Deus de todas as nações, que também quer alcançar a todas as nações. E é interessante que nesse chamado de Abraão, em que nós consideramos o site da tua terra e em ti serão benditas todas as nações, que essa dinâmica de chamado de Deus, inclusive, se repete, se assemelha ao chamado da igreja. Abraão, para ser um instrumento de alcance missionário de Deus transcultural, ser um instrumento de bênção para as nações, recebeu o chamado para sair. A igreja também, para ser um instrumento de bênção para as nações, ela recebe um chamado para sair. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Eu lembro que eu li um texto de um estudioso de missões que dizia a respeito do ide que os discípulos não poderiam entender que pregar o evangelho era como se aproveitassem as viagens que eles fariam ao longo da vida. E, viajando para um lugar com qualquer outro propósito, aproveitariam a viagem para pregar o evangelho. Não é essa a natureza do id. É viajar, é sair com um propósito, que é pregar o evangelho. Então perceba essa semelhança entre a tentativa de alcance e bênção das nações no Antigo Testamento, essa bênção transcultural, esse desejo missionário transcultural de Deus, e a reafirmação da mesma dinâmica no Novo Testamento. Para Abraão, Deus diz, sai, em ti serão benditas as nações. Para a igreja, em outras palavras, Deus diz a mesma coisa, sai para abençoar as nações, prega o evangelho a todas as nações. Então, nós, além disso, nesse primeiro subponto, consideramos o fato de que Deus fez essa promessa para Abraão. E esta promessa de que Abraão seria o abençoador das nações, seria o instrumento de abençoar as nações, se cumpriu imediatamente. O povo de Israel, em grande número,
era uma parte do cumprimento da promessa, se cumpre agora, em que a igreja abençoa as nações, ou seja, a igreja, assim como Abraão é um instrumento da bênção de Deus para as nações, e se cumprirá depois, em que todas as nações redimidas viverão eternamente com Deus. Então, o Deus missionário revela-se na promessa a Abraão, que é uma promessa transcultural. Atravessa o tempo e revela-se na igreja, que também tem uma responsabilidade de bênção transcultural e prepara para o futuro uma bênção transcultural, em que os povos, em reconhecendo Cristo como seu Salvador, serão redimidos. O segundo ponto é a missão como atividade de Deus no mundo. Deus é missionário, isso fica claro na chamada dele para Abraão, fica claro no relacionamento dele com a igreja, fica claro no preparo para o futuro, para as bênçãos, para as nações redimidas. Mas como Deus age? É o segundo subponto. E o nosso querido comentarista, pastor Wagner Gabi, pastor presidente da Assembleia de Deus de Curitiba, aponta, entre outras coisas, alguns instrumentos que Deus utiliza para alcançar as nações. O primeiro dos instrumentos que Deus utiliza para alcançar as nações é o seu nome. O nome de Deus é um instrumento de revelação que ele possui a fim de que as nações o reconheçam, a fim de que as nações tenham conhecimento de características da sua natureza. Deus, portanto, na sua relação com Israel especificamente, manifesta no testemunho bíblico uma série de nomes, e esses nomes revelam características do ser de Deus. E essas revelações de Deus não eram como as revelações dos deuses tribais, para serem secretas, exclusivas de um povo. Muito pelo contrário. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus da igreja, é missionário. Então, as revelações do nome de Deus no Antigo Testamento para Israel não possuem nenhuma característica de algo misterioso, secreto ou exclusivo de Israel, que não precisa, não pode ser propagado. Senão nós estaríamos tratando de mais um Deus tribal, regional, um Deus restrito às fronteiras. Nós estamos falando do Deus das nações. Sempre teve o desejo de fazer o seu nome conhecido entre as nações, é claro, para abençoar as nações. Olha que interessante. Diz assim um texto de um estudioso: a revelação de Deus nunca foi destinada a ser uma questão secreta para determinados povos. O nome de Deus é o corpo de verdades a seu respeito que ele demonstrou e declarou no desenrolar da história bíblica. Então, qual é a atividade de Deus no mundo para alcançar o mundo? Revelação através do seu nome. Segunda ação de Deus, relação, aproximação, comunhão, intervenção na história da humanidade, na história do ser humano. Capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com o ser humano limitado. Deus certamente não cumpriria o seu desejo missionário estando restrito em sua transcendência, ou seja, nesse aspecto inalcançável, inexplicável e misterioso do seu ser.
mas porque nós estamos lidando com um Deus missionário, com um Deus que deseja abençoar de maneira transcultural as nações. A segunda ferramenta que ele utiliza é a ferramenta da aproximação, do relacionamento, da comunhão. Ferramenta essa que, entre aspas, se mostrou de maneira mais eficaz, plena de sentido, na revelação especial de Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Deus que se relaciona de carne e osso com a humanidade. A terceira, eu diria, ferramenta utilizada por Deus na atividade missionária é a troca do nome de Abraão, ou de Abrão para Abraão, pai das nações. Manifesta de maneira muito clara esse aspecto transcultural, missionário e de grande escala e alcance de Deus. E por fim, consideremos também, assim como o querido comentarista pastor Wagner considera, a manifestação da graça comum. Quarto lugar, essa é também uma ferramenta de alcance e de revelação transcultural de Deus. Graça comum não é a graça especial. A graça comum é a bondade de Deus derramada sobre todos os seres humanos, bons ou maus, corretos ou incorretos, confessos ou não, crentes ou não, em sua diversidade ética, cultural, se tem a humanidade de pé por conta da graça comum, a graça que se manifesta na providência, na provisão diária, a graça que se manifesta no estabelecimento dos princípios éticos que não deixam o ser humano ser mal o tanto que ele pode ser, que inclusive dá a qualquer ser humano a capacidade de fazer o mínimo de coisas boas. A graça comum que se revela na inteligência do homem, e assim Deus vai se revelando de maneira universal, exatamente para cumprir essa atividade missionária transcultural. Então, na missão como atividade de Deus no mundo, ele se utiliza de umas ferramentas. Primeiro, a ferramenta de revelação do seu nome, a ferramenta de relacionamento, a ferramenta da troca de nome de Abraão, num ambiente mais bíblico, de concepção mais ampla da missão transcultural de Deus a partir de Abraão, e na manifestação da graça comum, que também é uma ferramenta da sua revelação, que está dentro da ideia de revelação geral de Deus. Então, queridos e queridas, primeiro, segundo, o terceiro ponto é exatamente uma consequência dos outros dois. O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Certamente os modelos de hoje, os do passado, merecem nossa atenção a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Esse Deus da natureza missionária, esse Deus que se manifesta com uma ação missionária no mundo, é o nosso modelo missionário. Não que desprezemos os projetos bem-sucedidos, não que desprezemos os métodos bem-sucedidos, não que desprezemos biografias missionárias bem-sucedidas, mas a fonte, o modelo de missão transcultural é o próprio Deus, por sua natureza e por sua atividade. Em segundo lugar, segundo ponto, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção.
Nesse ponto, é necessário considerar esse processo de envolvimento histórico de Deus com base em seu amor, com propósito de redenção. Por que Deus se envolve com as nações? Por que Deus manifesta a graça comum, sustenta as nações, abençoa o ser humano de maneira individual? Por que Deus se manifesta por meio dos seus nomes, não apenas para o seu povo, mas para fazer seu nome conhecido das nações? A explicação, a razão para essas atitudes de revelação, de alcance de Deus é o seu amor. Então, depois de termos considerado a natureza missionária, a atividade missionária de Deus, nós consideramos a base, o fundamento dessas atividades missionárias de Deus com o propósito de redenção. Porque se imaginarmos que Deus quer se fazer conhecido apenas para ser adorado e ponto, nós teremos um problema, ou pelo menos a imagem de um Deus que tem problema com a sua autoestima. Mas se ampliarmos a visão e termos a ideia de que Deus quer se fazer conhecido para ser adorado e para alcançar de maneira redentora as nações, abençoar as nações, nós teremos uma ideia mais completa dessa vontade de Deus. Deus não quer apenas ser adorado, Deus quer redimir, abençoar as nações. Esse segundo ponto, nós vemos em primeiro lugar, como primeiro subponto, o amor de Deus, que é a base das ações missionárias. Nós percebemos aqui o alcance do amor de Deus, nós percebemos aqui o amor para com todos os homens, o amor para com Israel e o amor para com toda a criatura. No Antigo Testamento vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. É um amor de grande alcance. Esse amor na escolha de Israel e esse amor reafirmado e de maneira mais clara apresentado no Novo Testamento, que é o amor para com toda a criatura. Então, a base de ação missionária de Deus é o seu amor. O amor para com todos os homens, amor para com Israel e amor para com toda a criatura. No segundo subponto, nós temos esse propósito de Deus redentor, redenção no Antigo Testamento. A redenção no Antigo Testamento, ela é especialmente ligada ao contexto familiar. Um pagamento para a libertação, um pagamento para a recuperação de um campo, pagamento para a reivindicação de um macho primogênito, o pagamento para o resgate de um condenado à morte. Mediante um pagamento, alguém era livre. Mediante um pagamento, uma propriedade era livre. Mediante um pagamento, um primogênito era livre. Mediante um pagamento, um condenado era livre. Então, a ideia que existe por trás do termo redenção é libertação mediante pagamento. Isso fica claro nessas utilizações do resgate, da redenção no ambiente do Antigo Testamento. Mas é ampliada e tem essa característica de salvação, de libertação mediante pagamento do senhorio do pecado no Novo Testamento, que é o nosso terceiro subponto, a redenção no Novo Testamento. E, em outras palavras, a redenção no Novo Testamento é uma atividade exclusivamente divina, porque só o Senhor Jesus pode pagar
para libertar o homem do pecado e é uma obra a ser consumada. Ou seja, hoje nós somos redimidos, livres do senhorio do pecado, mas ainda estamos nesse corpo mortal, manchado, ferido, prejudicado pelo pecado. Por ocasião do arrebatamento, a redenção se fará completa, porque nós nos desfaremos, seremos livres desse corpo e teremos um corpo glorificado, teremos um corpo não mais prejudicado pelo pecado, livres do pecado agora e livres do corpo do pecado para sempre. Redenção, uma obra exclusivamente de Cristo. Redenção, uma obra que está por ser consumada. A redenção espiritual já foi consumada. A redenção do meu corpo será consumada. São obras exclusivas de Cristo, não apenas para um povo, não apenas para um grupo, para uma tribo. Lembrando, Deus é missionário, a natureza de Deus é missionária. O alcance da obra missionária divina, especialmente vista em Abraão e de maneira mais clara na igreja, é transcultural. Deus se valeu, se utilizou de uma variedade de instrumentos para manifestar-se de maneira transcultural. Portanto, a redenção é também a bênção para os povos. E em terceiro lugar, nós vamos à consideração da visão bíblica do caráter transcultural da missão. E o primeiro subponto do terceiro ponto é um Deus missionário. Em outras palavras, como nós já estamos considerando, o Deus missionário, especialmente, missionário transcultural, não é o Deus de uma tribo, não é o Deus de um grupo. O Deus missionário é o Deus que trata com as nações. Porque ele não criou, como diz um estudioso, a terra, um povo. Ele criou o universo, todas as coisas, visíveis e invisíveis, e criou em Adão os povos. Então, naturalmente, nós precisamos ter a ideia de que o relacionamento de Deus com as obras criadas, especialmente os povos, não é de desprezo, também é de alcance, também está acima e infiltrada na cultura, é transcultural, atravessa a cultura dos povos criados por ele mesmo. Portanto, nesse primeiro subponto do terceiro ponto, nós vemos que Deus trata com a humanidade de maneira transcultural, de maneira universal. Na queda do homem, no dilúvio e na eleição de um povo para abençoar. Deus trata não com um ou outro, Deus trata com a humanidade. Em ti serão benditas as nações da terra. E nós vemos os povos que Deus vai utilizar para manifestar esse tratamento misericordioso e bondoso depois da queda, com os povos. E Israel foi o primeiro povo a ser utilizado. Israel precisava ter a consciência de que era abençoado, mas a natureza da bênção não era com um fim em si mesmo. A natureza da bênção de Israel não era egoísta. Israel era abençoado para abençoar. Israel não era o lugar onde a bênção chegava e ficava. A ideia da bênção de Israel não é uma ideia de atender caprichos de Israel. A ideia da bênção sobre Israel, com base no amor de Deus e na natureza missionária de Deus, é sim para cuidar do povo, mas especialmente para declarar, revelar, manifestar o nome de Deus para as nações, a fim de que elas fossem atraídas
para Israel, a fim de que elas fossem atraídas pelo que Deus estava fazendo em Israel. Isso aconteceu, de certa maneira. O templo de Salomão ajudou a cumprir esse propósito. Salomão, com que Deus lhe abençoou, em vista da sabedoria, cumpriu esse propósito. As pessoas iam ver o templo, as nações iam ver o templo, a exemplo da rainha de Sabá, que ouviu falar longe e veio, foi atraída. A Bíblia apresenta o registro de que os povos iam ouvir Salomão, ou seja, foram atraídos. E aí, por fim, Salomão acaba sendo a personificação da frustração por parte de Israel do plano de alcance transcultural de Deus, dessa atividade missionária de Deus através de Israel. Ao invés de atrair, Salomão foi atraído pela idolatria, e essa foi a história de Israel até os cativeiros. Ao invés de atrair, Israel foi atraído. E, no final, Deus persiste nessa ação missionária de alcançar o mundo. Israel falhou, agora é a vez da igreja. A igreja é o povo que será abençoado por Deus para abençoar as nações. É o mesmo princípio. O que muda é a direção de ação. Enquanto Israel atrairia as pessoas, a igreja tem a responsabilidade de, abençoada por Deus, ir atrás das pessoas, ser atraída para as nações, ser levada para as nações, ir para as nações, ir ao encontro das nações, não as nações virem ao encontro dela. Salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Deus continua em atividade missionária, mas o método mudou. Israel era o instrumento usado para atrair. Agora é a igreja que é atraída para as nações, para abençoar as nações. Nós estamos sob essa responsabilidade, porque a salvação de Cristo é a bênção das nações. E nós precisamos conduzir as nações para reconhecerem e receberem a bênção da salvação, que na verdade é o cumprimento da promessa de Deus feita para Abraão. Agora a igreja vai. A igreja sai da sua terra e vai para ser bênção para as nações. Então, querido professor, querida professora, querido aluno, querida aluna, guarde essa palavra, guarde essa reflexão, guarde essas considerações no seu coração, para que estejamos prontos para tanto compartilhar a palavra de Deus, como também, de maneira pessoal, ampliar a nossa consciência missionária e arraigar, basear a nossa disposição missionária não apenas numa obediência de uma agenda da igreja, não apenas em obediência a uma agenda de um líder, não apenas em obediência a uma agenda institucional, mas em obediência a uma agenda de Deus, em obediência a um desejo da natureza de Deus, em obediência a uma atividade divina ao longo da história, em obediência à responsabilidade da igreja de abençoar as nações, de alcançá-las de maneira transcultural, porque isso é de natureza e vontade divina. Deus é missionário e um missionário transcultural. Israel era um missionário e um missionário transcultural. A igreja é missionária e é missionária para abençoar os povos, uma missionária transcultural. Deus abençoe você e toda a sua vida em nome de Jesus.